Fala galera, eu sou o Carlos e hoje é dia de análise do segundo episódio de Cavaleiro da Lua, Invoque o Traje, com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o episódio, sai desse vídeo, assiste ao episódio, depois você volta pra cá, beleza? E antes de começar, eu queria te pedir para você que tá chegando hoje aqui, considerar se inscrever aqui no canal. Eu tô começando agora, ainda somos um canal pequeno, mas eu conto com você para continuar. Então, se inscreve aí com o sininho, para que o YouTube sempre te notifique quando a gente lançar um vídeo novo. Deixa aquele like maroto, que eu agradeço de coração. E vamos pro vídeo depois da vinheta. O episódio abre com o som do Chacal sendo esbofeteado pelo queridíssimo Cavaleiro da Lua, depois que Steven permitiu que Mark assumisse o controle, como foi visto no final do primeiro episódio. E logo em seguida, ele acorda em sua casa, saltando da cama assustado, dando de cara com o chão. Se você se lembra muito bem, no vídeo anterior, eu falei a respeito da trama nos envolver nela junto com Steven, ao ponto de tanto ele como nós questionarmos se aquilo que está acontecendo é mesmo real ou apenas delírios de uma mente perturbada e esquizofrênica. Vemos isso em cenas como a próxima, onde ele fica de frente para um espelho, chamando pelo Mark, e absolutamente nada acontece. Quando ele chega ao trabalho, o museu está sendo interditado porque alguns canos do banheiro estavam estourados. Algo tinha acontecido lá na noite anterior, que até então só nós e o Steven sabíamos que foi ele mesmo e o coitado do Chacal que causaram todo aquele estrago. E é quando o próprio Steven sugere que investiguem o sistema de segurança em vídeo, mas quando veem as filmagens, aparece apenas o próprio Steven se escondendo de algo invisível, porque o bendito do Chacal simplesmente não aparece nas filmagens. Aparentemente, ele só pode ser visto por quem tem algum tipo de ligação com os deuses egípcios, sendo um avatar ou um arauto de algum deles. E fica muito aparente que o Steven é apenas um louco que teve um surto psicótico e, em meio a alucinações, acabou destruindo o banheiro. E a gente começa até a pensar se a Marvel está fazendo a gente assistir uma série de um paranoico que alucina as coisas e nada daquilo é real, até a gente ver essa cena do Steven saindo e encarando a câmera. Aquele claramente não é o Steven, mas sim o Mark encarando a câmera depois de transformar o coitado do Chacal em sopa de doguinho do Egito. Essa cena, inclusive, o enquadramento dela lembra muito aquela cena de WandaVision, quando a Wanda vai atrás do corpo do Visão, lembra? Mas isso não é importante. O que é importante é que a gente viu o Mark nas filmagens e assistimos ele transformar o Chacal em purê, mas os chefes do Steven não viram e acabaram demitindo o coitado. O museu ainda sugere que ele marque consultas com o psiquiatra e perguntam se o coitado não roubou alguma coisa. E aí, ele vai de novo descarregar as suas mágoas para o simplório Bertrand Crowley, a nossa estátua viva. E eu tô começando a acreditar que as aparições do Bertrand Crowley vão ser apenas como uma espécie de ouvinte para o Steven, e não como um informante, como funciona a sua contraparte nos quadrinhos. Quem precisa de um psiquiatra quando você tem a sua própria estátua viva para te ouvir sempre que você quiser, né? De graça e nem dá pitaco na sua vida. Enfim, lembra das chaves e do celular que o Steven encontrou escondidos no apartamento dele? Acontece que ele foi atrás de encontrar o que aquela chave abria, e o chaveiro continha uma logomarca de uma empresa que aparentemente funciona como um banco, onde você deixa seus pertences guardados. E depois de procurar em 5 filiais da empresa, ele finalmente encontra o lugar e é levado ali pelo atendente para um corredor gigantesco, cheio de salas com paredes metálicas. E o seu, entre muitas aspas, armário é o de número 43. E aqui vai uma curiosidade. Ao lado do número 43, gravado na porta de metal, eu não sei se você deixou passar, mas eu não deixei. Tem um QR Code. Eu também não sei se você escaneou, mas eu escaneei. No primeiro episódio, esse QR Code também apareceu, tá? Eu até falei dele num vídeo short aqui do canal. Ele aparece atrás da vitrine no momento em que Steven tá falando sobre como os antigos egípcios retiravam os órgãos dos cadáveres pelo nariz com uma espécie de gancho para uma garotinha, lembra? Lá no começo do episódio. Acontece que esse código QR te direciona para uma página no site da Marvel, especificamente a página para leitura online da HQ Werewolf by Night número 33, que é onde o Cavaleiro da Lua fez a sua primeira aparição. Mas isso é apenas uma curiosidade e a Marvel querendo fazer outro jabá.
Então, já fica ligado nos próximos QR Codes que vão aparecer nos próximos episódios. Voltando para a nossa análise, dentro do lugar, Steven encontra uma cama e uma mala. Dentro da mala, ele encontra uma arma, algumas cédulas que não fica claro se são falsas ou não, um passaporte em nome de Mark Spector e o bendito do Escaravelho. Lembra do Escaravelho lá do primeiro episódio? Vale fazer uma menção à cara de tacho do Steven ao ver essas coisas na mala, do tipo que tá se perguntando o que diabos está acontecendo aqui. E o Oscar Isaac faz isso de uma maneira incontestavelmente brilhante. Ao ver aquele Escaravelho, ele se deu conta de que tudo era real. Tudo que ele viu, a seita, Arthur Harrow, o chacal que o atacou, as vozes na cabeça dele, tudo é real. Ele sem querer aciona o Escaravelho e descobre que ele é uma espécie de bússola. E eu também preciso deixar claro, jovens gafanhotos, que é difícil estabelecer um paralelo com os quadrinhos, porque tem coisas bem diferentes e também tem outras coisas que são exclusivas da série. E eu acredito que esse Escaravelho, assim como a abordagem do Arthur, serão umas dessas coisas exclusivas da série. Em seguida, Mark aparece no reflexo das paredes metálicas e inicia uma conversa com Steven. E nós somos presenteados pela atuação incrível do Oscar Isaacs, interpretando duas pessoas totalmente diferentes. Meu Deus, esse cara é demais. E eu também preciso exaltar o dublador brasileiro Fernando Mendonça, que dubla o personagem nas duas versões. E se me dissessem que eram dois dubladores, um pro Mark e um pro Steven, eu acreditaria. Parabéns, dublagem brasileira, sendo a dublagem brasileira. Então, Mark revela que precisa que Steven não o atrapalhe e que ele tem uma missão importante para fazer. Quando questionado por Steven sobre quem ele é de fato, ele esclarece que eles dois, tanto Steven quanto Mark, são o avatar do deus Khonshu, e eles devem proteger os vulneráveis e entregar a vingança de Khonshu àqueles que a merecem. Steven, obviamente, volta a acreditar que realmente está enlouquecendo e sai dizendo que vai se entregar para a polícia, levando a mala e que espera que o serviço de saúde o encha de remédios tarja preta para que assim Mark suma de uma vez da cabeça dele. Do lado de fora, nós temos mais uma vez aquela cena típica de filmes de terror / suspense, com o Steven no corredor escuro e lâmpadas apagando e acendendo, e o deus Khonshu aparecendo e desaparecendo. O CGI aqui continua ainda não muito bom. Parece que os meus olhos estão se adaptando um pouco a eles, mas se eu já não liguei para isso desde o início, agora nem importa mais. Mas ali tem uma cena rápida do Steven fugindo desesperado, até que do lado de fora ele é quase atropelado por uma motocicleta, muito convenientemente pilotada pela Layla. A gente perdoa ela. Eles então seguem para o apartamento do Steven, onde um não consegue entender o outro. Steven não conhece Layla, e a Layla conhece o Mark, e na verdade é casada com ele. Mas ela não sabe nada desse Steven e acredita que o Mark está querendo fazer ela de otária para se separar. Logo em seguida, Steven recebe ali a visita de dois aparentemente policiais, detetives, mas que se mostram muito estranhos. Eles estão à procura de algo, mas não encontram lá no apartamento. Layla não é vista por eles, pois ela se escondeu e levou o Escaravelho. Steven é levado pelos dois até um lugar e percebe que eles possuem aquela tatuagem da balança da justiça. Na verdade, os dois estão a serviços de Arthur Harrow e estão levando Steven para a presença do vilão. No vilarejo, nós percebemos que Arthur tem uma simpatia daquelas pessoas e ele até as trata bem. Ele funciona mesmo como aqueles líderes de seita que acreditam que o que estão fazendo é o certo e até coloca essa dúvida na cabeça de quem está assistindo, transformando assim um personagem num vilão com mais camadas e não apenas uma pessoa que quer fazer maldades apenas por fazer. Para Arthur, a justiça de Khonshu chega atrasada e quando isso acontece, as pessoas já têm sofrido demais. Segundo ele, Amit sabe quem vai cometer erros no futuro e aplica a punição da morte antes que o erro seja cometido. Para ele, isso é a verdadeira justiça, mesmo que seja dolorosa. Isso fica muito claro quando Steven pergunta para Arthur se ele não via problemas em matar uma criança, porque a balança viu que ela faria algo errado daqui a 30 anos. Arthur responde que às vezes, para se ter a cura, é necessário sentir um pouco do gosto do veneno, e que às vezes um membro ruim, que é amputado, é algo doloroso, mas necessário para o bem do resto do corpo. Ou seja,
Para ele, matar pessoas era doloroso, mas era um sacrifício necessário para alcançar os objetivos dele. Ele acreditava estar fazendo certo. E como eu disse na análise do episódio 1, Arthur realmente já foi o avatar do deus Khonshu. Era conhecido como o Punho da Vingança, uma clara referência à saga Punho de Khonshu nos quadrinhos. E isso é mais uma grande diferença da adaptação. Nos quadrinhos não se sabe de nenhuma outra versão anterior a Mark Spector do Cavaleiro da Lua, muito menos sendo ela Arthur Harrow. Mas enfim, isso é uma adaptação que torna a história ainda melhor. Não se sabe o que aconteceu para que um ficasse contra o outro, no caso falando de Arthur e o deus Khonshu. Mas seria interessante em algum flashback da série mostrar o Arthur na época em que ele era o avatar do deus da lua e da vingança. Seria muito interessante ver como era ali a manifestação do traje nele. Arthur então pede o escaravelho para Steven e enfim sabemos do que se trata o artefato. É mesmo uma bússola que leva para a tumba da deusa Amit e Arthur precisa dele para ir até lá e ressuscitá-la. Talvez para que ele mesmo se torne o seu próximo avatar, uma vez que ele tem aquela espécie de báculo que, segundo ele, é uma amostra do poder da Amit que ela concede ao seu avatar. Eles pressionam Steven para entregar o escaravelho, mas ele diz que não está com ele, até que Layla aparece com o item e o entrega para Steven para que ele o guarde e diz: invoque o traje. Steven não entende nada e os dois fogem ao passo que Arthur invoca um de seus chacais. Layla e Steven se trancam num cômodo enquanto a criatura tenta arrebentar a porta. E Layla pede para que ele invoque o traje, mas Steven não sabe que traje é esse. Ao ver que Steven não sabe o que fazer, ela começa a se dar conta de que aquele realmente não é o Mark. Pois quem hesitaria em usar os seus poderes diante de um risco de morte apenas para manter um personagem? O Chacal consegue entrar e novamente só Steven consegue vê-lo. Ele é atacado e cai pela janela. O próprio deus Khonshu pede que ele invoque o traje. Dessa vez, Steven não dá o controle do corpo a Mark, mas ele mesmo aciona os poderes de Khonshu e invoca um traje, que nada mais é do que o Mr. Knight, ou Senhor Lunar dos quadrinhos, uma versão do Cavaleiro da Lua usando um terno. Acontece que no idioma original da série, ao falar traje, Layla usa o termo em inglês suit, que quer dizer tanto traje quanto terno. E por ter uma diferença ali nos idiomas do Steven e da Layla, por um falar inglês americano e o outro falar o inglês britânico, a piada é que o Steven teria entendido que ela disse para ele invocar o terno. E isso resultou naquela roupa chiquérrima dessa versão do Cavaleiro da Lua, que nos quadrinhos funciona como uma parte mais investigativa ali do personagem, mas que aqui na série, essa é a forma que os poderes do deus Khonshu se manifestam no Steven, enquanto que o Cavaleiro da Lua é a manifestação dos poderes de Khonshu no Mark. Uma outra diferença que eu tinha esquecido de mencionar no primeiro vídeo é que nos quadrinhos o traje do Cavaleiro da Lua é feito à mão pelo Mark, enquanto aqui ele é invocado de uma forma mais mística, como parte do combo de superpoderes do herói. A Marvel tem o costume de, nos seus seriados e filmes live action, de nerfar os seus personagens geralmente, mas nesse caso o Cavaleiro da Lua teve até um upgrade de poderes. O que é isso? Para que servem essas estacas? Ao se transformar no Mr. Knight, Steven mantém a sua consciência. Ele fica um pouco mais eufórico, né? Um pouco bem mais eufórico. É, na verdade, a típica representação do que aconteceria se eu ou você recebêssemos poderes. Nós iríamos achar o máximo, né? Ele tenta lutar contra o Chacal e até acerta um soco nele bem forte, mas acaba levando a maior surra. E então, quando ele vê que a população está correndo perigo, resolve permitir que Mark venha para a superfície. E então, temos a aparição novamente do Cavaleiro da Lua, que retira ali de forma muito badass, né, os boomerangues em forma de lua do seu peitoral. Ele escala os prédios, sendo ali perseguido pelo cachorrão do Egito. E cara, olha essa cena. E agora, olha essa cena. Isso é lindo demais. Muito obrigado, Marvel. Depois de uma perseguição e cenas incríveis, o nosso herói acaba por empalar o Chacal. Mark percebe que perdeu o escaravelho, e então os papéis se invertem, e Steven aparece no reflexo conversando com ele.
dizendo o quanto é estranho ficar lá. Quando perde seu corpo de volta, Mark diz que não pode fazer isso agora, pois ainda precisa concluir a sua missão, cumprir um acordo que fez com Khonshu. Steven questiona se ele não pode ser só um cara comum que cuida de um peixe dourado, e Mark diz que quando ele cumprir o acordo, Steven nunca mais o verá e ficará livre dele. Isso já meio que anulou aquela minha teoria de que o verdadeiro dono do corpo era o Mark Spector. A essa altura do campeonato, eu já não sei mais quem é o dono daquele corpo, se é o Steven ou se é o Mark. Mark também diz pro Steven que Khonshu quer Layla como seu próximo avatar, e ele não pode permitir isso, e por isso quer cumprir o acordo. Ele também diz que se não fosse por Khonshu, ele estaria morto, e nos quadrinhos, ele é morto por um antigo parceiro chamado Bushman, e é salvo por Khonshu em sua origem. Nos episódios seguintes, devemos ver Bushman aparecendo em tela, e será contado algo do passado de Mark, e então poderemos entender melhor. Dando sequência, Steven e Mark têm uma discussão que se finda com o Mark destruindo o espelho onde Steven estava, iniciando um diálogo com Khonshu, onde o deus questiona se ele consegue mesmo cumprir os termos do acordo e ameaçando descartá-lo e usar Layla em seu lugar. Mark diz que consegue sim e que ele vai cumprir o combinado, perguntando para onde ele deve ir agora. O episódio termina com Mark bebendo em um quarto e Steven no espelho, enquanto Mark olha pela janela, revelando estar aparentemente no Egito. Provavelmente, agora Steven vai passar um tempinho preso e Mark vai assumir 1 ou 2 episódios para nos situar melhor do que está acontecendo. E agora que o Steven aprendeu a se comunicar com o Mark e com o próprio Khonshu, nós iremos conhecer mais de Mark Spector e do Cavaleiro da Lua junto com ele. Esse episódio conseguiu superar o primeiro do meu ponto de vista, que já era muito bom, e eu espero que a série continue nesse ritmo, porque só quem ganha com isso somos nós. E assim, o episódio 2 termina e nos deixa mais uma vez ansiosos para quarta-feira. Então, é isso, jovem gafanhoto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto. E eu queria te pedir mais uma vez para fortalecer o canal, se inscrevendo e ativando o sininho. Você me ajuda demais e eu te agradeço de coração. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus. Eu sou o Carlos e a gente se vê em breve. Até, jacaré.